Fala pessoal, bom dia para vocês, né? Bom dia para o Xbox, bom dia para Alexa também. Hoje nós vamos falar sobre o assunto que é verdadeiramente amaldiçoado, tá? O assunto é token maxing com 2x, tá ligado? Porque ele mistura dois assuntos que são extremamente desconfortáveis, que é gírias da geração Z ou geração Alpha, tá? Desculpa aí vocês, geração Z e geração Alpha, que sem querer tenham caído no nosso vídeo aqui. Eu digo isso, né? Porque pela demografia do público do canal, eu acho que a probabilidade é muito pequena. Se você estiver aí, deixa um comentário. E o segundo assunto amaldiçoado é inteligência artificial, obviamente. Nós vamos falar sobre essa tendência das empresas estarem exigindo que os seus funcionários façam muito uso de inteligência artificial e comprovem isso mostrando que eles estão usando o máximo de tokens possível. Nós vamos falar sobre isso, né? Não tem nada a ver com o Senhor dos Anéis, tem a ver com a maneira que os modelos de linguagem entendem as palavras e as entradas e saídas deles, tá? Nós somos o canal Tecnologia e Classe, nós falamos sobre tecnologia e política. Se vocês curtem o canal, deixa o like, se inscreve, apoia do jeito que quiser aí, mas vamos lá pro vídeo. Pessoal, o que é, né, token maxing? Então, se vocês nunca ouviram essas palavras, alguma coisa maxing, isso é gíria de geração Z / geração alfa, é um termo que eu acredito que venha de alguma tendência red pill, incel, tá? Infelizmente, vários dos termos que a gente usa, eles nascem nessas subculturas, e o que eu acredito é que ele é uma derivação do termo looks maxing, no caso, looks seria aparência, né? E sobre as pessoas que querem melhorar a sua aparência, assim, maximizar a sua aparência. Então, o pessoal que começa a ficar fazendo beicinho com o lábio, que faz as plásticas, que, né, tenta massagear o seu rosto, martelar o rosto para que ele cresça da maneira... Enfim, é uma questão de eugenia bizarra, de medição de crânio que tem. Mas isso aqui é o que o looks maxing, né? Aí o pessoal cria uma gíria baseada nessa coisa amaldiçoada, que é o que? Se você tá tentando ganhar o máximo de dinheiro possível, você tá money maxing. Se você quer fazer o máximo de citações à Alexa possível num vídeo, você está fazendo Alexa maxing. E daí, se você está tentando usar o máximo de tokens de IA possível, você está token maxing. É daí que chega o termo, tá? Mas o que está acontecendo é esse fenômeno que a gente já tem visto muito, que é as empresas querendo que seus funcionários usem IA para resolver o máximo de problemas possíveis, né? E a maneira deles medirem isso, saber que o seu funcionário está fazendo um bom uso de IA, que eles encontraram, que é uma maneira que eles conseguem, né, escrever no relatório, que eles conseguem auditar de certa maneira, é basicamente quantos tokens de entrada e quantos tokens de saída este empregado está consumindo mensalmente das ferramentas de IA. E para quem não tá ligado o que quer dizer token, né? Eu, como um bom token maxer, eu usei o DeepSeek para pedir para ele fazer uma representação gráfica disso aqui, tá? Isso aqui é uma coisa que eu acho um bom uso dos modelos de IA, que é quando tu tem um problema que tu acha difícil de explicar, tu pedir para ele fazer uma representação gráfica para ti, e eu acho que isso ficou relativamente bom, tá? Porque o que acontece? Quando o modelo de IA ele precisa entender o que a gente tá digitando nele para ele fazer o processamento, que é descobrir, né, qual é a próxima coisa que a gente vai escrever aqui, ele precisa transformar isso no que a gente chama de tokens. No início, tokens eram reconhecidos como cada palavra da frase, né? Então, se tu dizia que explique o conceito de tokenização em modelos de linguagem como GPT, ele diria assim, ok, tem esse token explique, tem o token o, tem o token conceito, cada um desses seria um token. Isso foi evoluindo e foi ficando mais complicado, tá? No exemplo dele aqui, ele fez uma divisão que ele tá dizendo assim, ele vai dividir os tokens a cada 4 caracteres ou palavras menores que 4 caracteres, e daí ele tá dizendo assim, na entrada a gente poderia tokenizar dessa maneira, e na saída a resposta poderia ser tokenizada dessa maneira. Isso é importante para medir o uso de IA, primeiro para, por exemplo, cobrar, e também para a gente pensar naquela coisa que o pessoal fala do contexto, às vezes, é que esses tokens eles são meio que o tamanho das coisas que o modelo vai ter que processar para vocês, tá? Então, se tem 19 tokens na mensagem de entrada e 61 tokens na mensagem de saída, quando a gente tem aquelas cobranças assim, a API do ChatGPT custa tanto por tokens de entrada, ela custa tanto por tokens de saída, o DeepSeek custa tanto, o Cloud custa tanto. Esse é o número que eles vão estar medindo, tá? E quando eles dizem assim, o contexto tem tantos tokens, quer dizer assim, tantos disso aqui, tá? Então, no exemplo que ele dá, que ele mostra esse prompt, ele inclusive mostra a janela de contexto fictícia aqui, ele diz, tá gastando isso aqui para entrada e isso aqui para saída. Ele tem exemplos aqui de um prompt mais longo, por exemplo, e daí ele mostra, isso encheria tanto
a janela, isso aqui faria a tokenização desse jeito. De novo, pessoal, isso aqui é um exemplo didático. Essa tokenização aqui, ele deu meio que uma inventada, porque na realidade a maneira como os modelos fazem isso, ela é bem mais complexa e bem mais esperta do que só fazer por palavra ou só cortar de tempos em tempos, mas achei que era interessante eu mostrar esse exemplo para vocês entenderem o que o pessoal tá falando aqui. Mas meio que a loucura é que nada disso importa, tá, pessoal? Porque o token maxing, ele não é um negócio esperto, ele é um treco muito burro na realidade, ele é um treco muito estranho, porque se vocês lembrarem, a gente teve um papo aqui ano passado, né, quando a gente estava falando das demissões do Itaú, não sei se vocês lembram o que o Itaú fez. Eles disseram assim, nós estamos monitorando há uns 6 meses todos esses funcionários. A gente viu que tem alguns desses funcionários que mexem o mouse pouco. Tem alguns desses funcionários que digitam muito pouco. Tem alguns desses funcionários, né, que fizeram muito pouco, sei lá, coisas com a câmera ligada, coisas assim e tal. Acho que a câmera eles não disseram, né? Porque eles quebrariam algumas leis se eles estivessem monitorando a câmera das pessoas. Mas também tem outras coisas também que existem, que é, por exemplo, assim, quando a gente tá falando de código, né? Que é o meu campo de trabalho, programação. Quantas linhas de código essa pessoa produziu? Quantas linhas de código foram modificadas? Essas medidas todas, elas não medem nem de perto o que é o trabalho desses campos criativos, e muitas vezes elas são chamadas de medidas de vaidade, né? É tipo assim, olha só, a pessoa fez 2.000 linhas de código hoje. Isso não mede nada, isso pode inclusive estar medindo que a pessoa está introduzindo muitos bugs e está gastando, né, tempo e esforço demais para fazer a mesma coisa. Às vezes a pessoa vai fazer 2 semanas de trabalho para remover uma linha de código, e isso vai resolver vários problemas, ou botar, né, 1, 2 linhas de código. E o que é mais frustrante, eu digo que essa é uma tendência muito burra, porque parece que a gente já sabia disso na área. A gente já tinha resolvido isso na área da programação, principalmente, essa questão de que não adianta tu botar uma medição que não modela direito o problema e buscar ela. Tu meio que tá criando um novo problema, tu meio que tá maximizando o quanto tu vai fazer dessa coisa apenas. Então, tipo, a crítica pra essa tendência é bem óbvia, né? Ela tá gerando um enorme desperdício de recursos dessas empresas que estão pagando por esses modelos de IA. E muitas vezes, como a gente tem visto nas notícias, às vezes pagando mais caro do que o próprio salário que estão dando para as pessoas que estão usando esses modelos. Cria uma pressão tóxica em que, ao invés de tu medir o trabalho das pessoas pela qualidade, por quanto ela tá agregando de valor na empresa, tu mede por essa métrica, né, abstrata, bizarra, e bota uma pessoa contra outra, inclusive tendo empresas que fazem rankings de que pessoa que está usando mais inteligência artificial e apontam para as pessoas que estão em último lugar e dizem, por que você está ficando para trás? Por que você não está usando tanta inteligência artificial? E obviamente, né, pessoal, parece que eu não precisaria explicar isso, mas o impacto é extremamente questionável. Tem várias empresas que estão chegando à conclusão que não dá para justificar isso, tá? Teve o caso do Uber, inclusive, que eles adotaram essa política de dizer para todo mundo, usem o máximo de inteligência artificial possível, né? Pega o cartão da empresa aqui, gasta tudo em API de cloud, de ChatGPT, o que vocês quiserem. O que eles descobriram com esse experimento? Aumentou pra caralho uma coisa, os gastos com inteligência artificial. E mesmo que isso funcionasse, tá? Tem uma coisa muito foda, é que isso incentiva que a tua empresa, ela rode bem fazendo uso dessas ferramentas, né? E daí tu começa a incentivar mais que exista o profissional que sabe usar essa ferramenta para fazer funcionar o projeto, para fazer rodar o código, e não o profissional que vai fazer, né, com menos, sem usar essas ferramentas ou com alguma coisa criativa, alguma solução criativa e esperta e eficiente, resolver o teu problema. No curto prazo pode ser legal, olha quantas features a gente está conseguindo entregar, olha todo esse progresso que a gente está fazendo, mas eventualmente tu vai estar cheio de pessoas que só conseguem programar com a inteligência artificial, porque inclusive tu botou elas no ranking, né? Tu botou o cara que está dizendo, eu não quero usar a inteligência artificial, eu quero sentar aqui e demorar um dia para fazer uma feature, mas ela vai estar certa, essa pessoa tu demitiu, essa pessoa tu mandou embora. E a gente tem, né, a coisa que junta tudo na desgraça, que é a bolha da inteligência artificial. Porque se vocês estiverem se perguntando, mas por que as empresas fariam isso só para buscar esse ganho momentâneo? Será que as empresas não veem que isso é um tiro no pé? Muitas pessoas lá dentro veem, que isso é um tiro no pé. Muitas pessoas estão notando que isso é perigoso, que está sendo cada vez mais difícil encontrar pessoas júniores e treinar elas, porque não tem mais espaço para as pessoas, né, devagar poderem entrar no mercado, treinar dentro das suas posições, entender o que precisa ser feito. Já se nota que se introduz muitos bugs porque está indo muito rápido, que se introduzem falhas de segurança, que as pessoas não entendem direito os sistemas que estão sendo construídos. Isso daqui está sendo falado já há alguns anos por causa dessas práticas que estão acontecendo. Porém, tem uma outra tendência que é muito interessante, que é o quê?
Muitas pessoas que investem nas startups que estão fazendo isso, muitas pessoas que têm investimento nessas big techs que estão fazendo esse tipo de coisa, têm investimento nas empresas que têm os seus modelos de IA também, que estão ganhando muita grana especulando em cima da bolha da inteligência artificial. Então isso é meio que mais uma parte daquele ciclo de assim, ó, se você pegar muita grana e pagar para mim, e daí eu pegar essa grana toda e pagar pro outro, e daí o outro pegar toda essa grana e pagar de volta para você, a gente faz um ciclo bonito, todo mundo declara nos nossos relatórios que tá ganhando dinheiro, que tá vendendo produto, e a gente não precisa meio que criar nada novo, sabe? Aquela famosa imagem da Oracle, Nvidia e OpenAI passando os mesmos R$ 100 uma para outra, né? É basicamente isso que tem acontecido. Isso ajuda a manter rodando essa grande mentira de que a IA é a maior ferramenta de todos os tempos, de que ela é uma revolução da tecnologia, que ela vai substituir todo o trabalho humano, que a gente sabe que é uma mentira, mas ela é meio que a mentira que está segurando o crescimento do PIB dos Estados Unidos nesses últimos anos, né? Se a gente tirar o setor de tecnologia, que é quase todo inteligência artificial, placa de vídeo, Nvidia, né, Cloud, OpenAI, se isso tudo sair da equação, os Estados Unidos meio que não tem nada para mostrar nos últimos anos. Então, essa tendência, por mais estúpida, idiota possível, o nome dela, né, é amaldiçoada idiota, ela é meio que exatamente o que o mercado de IA precisa fazer agora. Ele precisa dizer para vocês, usem mais tokens, não parem de usar tokens. Se vocês pararem de usar tokens, né, se os tokens ficarem a menos do que 40 km por hora, você explode. É basicamente isso que tá acontecendo. E daí, enfim, parece que tu tá ficando maluco quando tu lê as notícias e tu vê, sei lá, o pessoal no Facebook fazendo o ranking dos maiores usuários de tokens, né? Então, a pessoa que usava mais tokens lá num ranking que foi feito por um funcionário era a lenda dos tokens, né? Token Legend. Saiu uma notícia que um engenheiro de dentro da OpenAI lá, o cara usou o equivalente a 33 Wikipedias de geração de tokens usando os modelos deles. A Amazon tem saído muitas notícias ultimamente que eles têm um modelo interno lá deles que eles estão obrigando todo mundo a fazer uso desse modelo, mas aparentemente ele é meio burrinho, daí de tempos em tempos ele derruba uns sistemas lá, ele apaga uns bancos de dados. Se vocês estão vendo cada vez mais sistemas, né, por exemplo, sei lá, o GitHub caindo, a Amazon caindo às vezes, eu não descarto do fato das pessoas estarem usando muito essas ferramentas automatizadas, que de novo, né, pessoal, não quer dizer que ela não consiga fazer algumas coisas bem, não quer dizer que em alguns casos ela funcione, mas as pessoas elas estão pegando e esperando que essa ferramenta que faz autocompletar de código de uma maneira extremamente impressionante consiga pensar o projeto e consiga pensar no futuro, em todos os problemas que podem dar. Ela simplesmente não serve para isso e não faz isso. Mas a empresa está dizendo, se você não fizer isso, você é um merda, você está no final do ranking e nós vamos te demitir. Então é isso que está se propagando no mercado. E daí ao mesmo tempo que isso acontece, a gente tem, né, o pessoal da Nvidia, não foi o Jensen Huang, foi um outro cara lá da Nvidia que disse assim, olha, a gente meio que tá gastando 250 mil dólares em tokens por funcionário para eles trabalharem, mas eu acho que vale a pena, né? A gente tá gastando mais em tokens do que a gente tá gastando com funcionário, mas, né, não tem nenhum problema com isso, pessoal. Não é uma bolha, vai dar tudo certo. Se faltar data center, a gente pega e bota numa nave espacial e faz data center no espaço. Eu não tô brincando, eles falaram isso, que eles querem fazer data center no espaço. Então, para concluir, para finalizar, se você está achando, né, que tá tudo muito uma merda, tá tudo ruim, você não aguenta mais a questão da inteligência artificial, podem confiar quando eu tô dizendo isso. Essas tecnologias não vão embora, beleza. Vocês ouvem os tech bros falando isso o tempo inteiro. Mas não tem como elas continuarem tão acessíveis, tão baratas e tão ineficientes como elas estão sendo usadas hoje, tá? Não tem como a gente continuar fazendo esse uso hoje. Então, se o seu trabalho virou basicamente ficar apertando um botãozinho, ver o código que a inteligência artificial tá gerando, ver o texto que a inteligência artificial tá gerando, ah, gostei desse texto, parece que ficou bom, manda, né, para produção esse código, diz que tá pronto. Se o seu trabalho é isso, não precisava ser você apertando o botãozinho, podia ser outra pessoa. Se o seu trabalho é só isso e a sua empresa está dependendo totalmente disso, a sua empresa vai quebrar, porque uma outra empresa que faz isso de uma maneira levemente mais eficiente, com menos tokens e economizando mais, vai desbancar eles, tá? Então, por favor, não deixem o seu cérebro ser privatizado pela inteligência artificial, não joguem fora as capacidades que vocês têm. Tentem entender as coisas que vocês estão fazendo, tentem entender o projeto das coisas que vocês estão construindo, tentem engajar ativamente o seu cérebro nas coisas, e isso com certeza vai fazer vocês um profissional diferenciado e mais desejável, né, para o mercado do que os outros. Isso garante que vocês vão ter um emprego, isso garante que vocês não vão ser demitidos porque vocês não conseguem, né, usar mais tokens do que o Zezinho queima token em 2000. Não, provavelmente, tá?
Eu não posso prometer nada pra vocês, mas eventualmente a loucura tem que parar, tá ligado? Eventualmente a gente tem que parar de queimar tokens, destruir o meio ambiente. Eventualmente a conta vai chegar para a empresa e ela vai dizer: não é possível que eu estou gastando 10 vezes mais em token do que o salário das pessoas, e isso não está se refletindo no lucro da empresa, tá? Então é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que tenha uma mini esperança aqui para vocês no final. Nós nos vemos na próxima. Canal Tecnologia Classe. Falou!